Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo do estúdio da TV aberta através da nossa fanpage facebook.com/programa Gente que Fala. Também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br. À sua disposição o telefone 38766146 e ainda o telefone da nossa produção também São Paulo 11-5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, o engenheiro Luiz Alberto de Araújo Costa. Prazer tê-lo aqui, doutor Luiz Alberto. Oi, eu é que agradeço a oportunidade de participar desse programa e temos matéria aí para falar bastante, viu? Também conosco o advogado Antônio Salim Curiati Júnior. Curiati, muito bom tê-lo aqui. Muito bom estar com vocês de novo aqui no Gente que Fala, o programa mais democrático da televisão e do rádio. Também conosco, eu costumo dizer que ele é o filho orgulho de Guaricanga, jornalista Dalmo Pessoa. Mas, bom tê-lo aqui, Dalmo. É um prazer muito grande, um abraço a todos. O Curiatinho até sabe onde fica Guaricanga, porque de Avaré lá é perto. Eu vou dar um mapa para ele, tem no mapa, viu? Avaré é perto de tudo. O seguinte, né? Esse é um país maravilhoso, né? O ladrão recebe perdão judicial, parabéns, isso está tudo bem, viu? Ótimo. Também conosco o jornalista Rodrigo Jeps. Um prazer, Rodrigo. Estar aqui com vocês e vamos participar aqui do programa à disposição. Sem dúvida, o assunto de hoje é o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresentando ao Supremo Tribunal Federal denúncia criminal contra o presidente Michel Temer e seu ex-assessor Rodrigo Rocha Loures. É acusado de corrupção passiva. Denúncia pede indenização por danos morais coletivos, que os dois percam seus eventuais cargos. Hoje, a Procuradoria-Geral da República irá eleger uma lista tríplice, da qual deverá sair o sucessor de Rodrigo Janot. Temer chegou a cogitar não escolher alguém da lista, mas deverá respeitá-la para evitar acusação de tentar interferir na Operação Lava Jato. Mas o tema central é a denúncia por corrupção passiva para o... Estava eu ali comentando com o Dalmo. Desculpa, mas tanto o Temer quanto o Rodrigo Rocha Loures podem perder seus cargos. O que ele pode perder o cargo dele? O Rocha Loures pode mudar de cela? O cargo lá na Papuda. Eu estou lendo aqui, aí eu falei, mas o que eu estou lendo aqui? Desculpa, Luiz. É verdade. Mas o que se pode ter de surpresa é que tudo isso reverta, né? Na hora que a gente tem o problema que o Dalmo falou, né? O ladrão tá solto. Então, eu queria falar desse ladrão, oportunamente, viu? Porque a pecuária brasileira está sofrendo. Muito. Porque ele fez cartel aqui, fez cartel lá, abriu 56 empresas nos Estados Unidos, com dinheiro nosso do BNDES. Aliás, o BNDES é uma mãe. Onde eu estava vendo aí um... Aquele S é social mesmo ou é brincadeira? Não, aqui? Social para os amigos. Os amigos social do poder. É da sociedade elitizada. Os ricos e tal, entendeu? Eu não vi esse troço financiar ninguém pobre. Porque Pequena e média empresa não tem acesso. Eu já fiz financiamento lá, só que eu pago 6,75. Agora, teve neguinho aí que pegou 2% ao ano. Não é legal isso? Um espetáculo. E o seguinte, o homem montou 56 empresas nos Estados Unidos, criou 160 mil empregos, né? Tudo isso porque o Nine Finger abriu lá os cofres do BNDES para ele fazer tudo isso. E ladrão é o Temer, né? Pelo jeito. O Temer vai ser realmente sair, vai ser caçado, vai entrar... Quem? Advogado Curiati. Acontece o quê? Temer acusado. O quê, afinal? Denunciado. Temer denunciado. O que eu acho que vai acontecer, ou que eu acho que
que deveria Estou acontecer. perguntando, Não, posso, o que vai acontecer? dirijo a pergunta ao advogado. O que vai acontecer, eu Uriarte. acho que não vai acontecer nada. Acho que o Temer continua. Mesmo porque a denúncia que o Janot fez, ela é indecente. Eu sei que tem todo um clamor popular. Desculpe, não interrompendo, mas interrompendo. Claro. O Janot não é aquele que mandou prender o Sarney, o Renan, o Jucá, Não, o ele Caju, não- né? não, ele não mandou- foi ele? Não mandou prender? Não, ninguém. Não? Não. Não, mas não saiu uma notícia que mandaram prender. Não. Prender aonde? No Palácio? Prenderam o Alberto Youssef na porta da casa da Rosiana Que foi Sarney. fazer o que lá no Maranhão? Ninguém perguntou até hoje. Propina, foi não entregar. Ninguém viu. Delivery propina. Propina delivery. Agora, essa denúncia do Janot, embora haja o clamor, não, é lógico, foi um flagrante armado em cima do Rocha Loures. O canalha do Joesley, do Wesley, que está rindo da sua cara, da nossa cara, está rindo do Brasil, ele fez de propósito, e o Janot e o Fachin, não se sabe por quê, e vamos falar o português, claro, homologaram uma delação indecente, que não podia ser homologada. Eu posso ler um trechinho da lei que fala? Porque a gente fala, não, o Supremo foi lá, o Supremo convalidou a delação que o Fachin tinha falado. Mas sabe por quê? Porque os membros do Supremo não quiseram tirar poderes deles mesmos. Porque hoje foi uma delação homologada pelo Fachin. Amanhã vão haver outras. E vão ser outros que vão homologar essas delações. Mantiveram, eu homologuei a sua, agora se homologa a minha. É isso, mas não podia ter sido feito. O Joesley não podia ter recebido o perdão. Sabe por quê? Porque diz a lei da colaboração premiada. Em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a personalidade do colaborador. A personalidade do Joesley merece perdão? Levará em conta... Até porque é ladrão. Peraí que eu... A personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do criminoso, do fato criminoso e a eficácia da colaboração. Quem aqui em sã consciência diz que a natureza do crime de 8 bilhões que ele praticou, das dezenas de milhões de emprego que custaram, as circunstâncias que ele fez, corrompendo, sendo corrupto e corruptor pelo Brasil todo em diversas instituições, inclusive no judiciário. A natureza do crime de corrupção hoje deflagrada e ele sendo um líder, Joesley, de organização criminosa. E mais, e por fim, o que manda a lei, a repercussão social do fato. Tudo isso junto permite que se dê o perdão judicial, que o Ministério Público, que o seu Janot sequer ofereça denúncia contra o Joesley. Ah, mas o que está por trás de tudo isso? Eu não sei o que está por trás. Você me enganou. Mas o Fachin é comunista de carteirinha. Se você pegar, tem vídeo no YouTube, ele é comunista de carteirinha. Mas até aí, o Lula e a Dilma ficaram esquecidos. O Joesley ficou protegido. E o esquema todo, o Brasil está indo para o inferno. Só para concluir, me perdoe se eu estiver me alongando, eu assisti uma palestra uma vez, eu acho que, eu não lembrei se era do Nerlando Beirão ou do Olavo de Carvalho no Secov, onde eles diziam que o socialismo era um regime criado pelas dinastias bilionárias que comandam o mundo, exemplo dos Rockefellers da vida, com um único e principal objetivo de não dar certo e levar o país à falência para que as grandes corporações e oligarquias do mundo se apoderem. E ele deu o exemplo da União Soviética, do petróleo que teve lá da Rússia, e hoje quem manda em tudo isso, né? E aqui no Brasil, eu creio que a gente viveu isso na época Lula e Dilma. E foi um regime feito e sustentado para não dar certo. Só que a recuperação começou cedo demais. O Brasil começou Brasil a voltar é mais por forte que qualquer mais plano. forte que porque o processo democrático aqui talvez seja mais consolidado do que era. Nós temos uma dimensão geográfica maior e aí começou a dar certo. E aí vem o Joesley, um Janot e um Fachin e fazem isso. E vai tirar o Temer para por quem? O Rodrigo Maia? Mas por quem? Ah, para, que favor que estão fazendo pro Brasil nisso? É pro Brasil ir à venda mais barato. Rodrigo Jepp. Eu acho que é bem complicado, assim, é uma questão muito complexa se a gente for parar para analisar, né? Porque acaba acontecendo uma questão de bate de um lado, bate em certas pessoas e outras acabam sendo esquecidas, como você mesmo estava mencionando, né? Assim, outras são protegidas, como é o caso dos irmãos Batista. É absurdo, eles são parte da liderança de todo esse esquema criminoso que envolveu o país e prejudicou milhares de pessoas, tanto trabalhadores quanto empresários.
Assim, hoje em dia o empresário aqui no Brasil sofre muito para conseguir um crédito, que seja para conseguir uma empresa, para conseguir manter a sua empresa funcionando, para trabalhar honestamente. Tem centenas de coisas que devem ser feitas para você cumprir com as regras. E eles conseguem as coisas muito facilmente, inclusive deixando de pagar impostos, né? Que é uma coisa que hoje em dia, se você deixa, você como um pequeno empresário não consegue. Você é sufocado. Sabe por que é isso? É porque esses caras lá que mandam, que estão lá em cima, eles têm os corruptos de estimação. E corrupto de estimação. Estimação. Então, o Joesley é um corrupto de estimação de alguém lá que está dando moleza para ele. Mas ele já conseguiu algumas coisas. Aquele negócio da jogada cambial que ele fez com a queda do valor do real, né? Explorar, comprar dólar. Esse negócio agora da formação vacina privilegiada. de aftosa, abriram né? processo contra ele. Esses a Faquinha abriu. O Janot fez alguma coisa? Não fez. Exatamente. Que aí fez com que os Estados Unidos... a informação de que ele aproveita, ele recebeu sobre dele, né? a Selic. A carne, na verdade, que foi condenada, ela foi objeto de um cisto, né, da reação de aftosa, que não se dá em todo animal, se dá em alguns animais. E você, para descobrir isso e vetar aquele pedaço de carne que vai no meio de toneladas outras, é muito difícil. Então, é complicado, só se houver uma indicação, uma denúncia, uma coisa muito forte. E isso ocorre também nos Estados Unidos e ocorre no mundo todo. As reações à vacina em partes do corpo. O revólver, animal. o cara, o Isso, operador, exatamente. ele bate a primeira. Se o boi, porque o boi ele tá na seringa, está lá no brete, ele não está imobilizado, então ele mexe. Então, às vezes o cara perde na batida a medicação, a vacina. E ele bate outra vez, 2, 3 vezes. E aí forma um edema lá. E esse abscesso que foi condenado, a condenação da carne passa por isso. Coincidentemente, ele tem a maior quantidade de frigoríficos hoje, o maior tamanho deles são lá nos Estados Unidos e não mais no Brasil. No Brasil, eles estavam querendo, inclusive, vender, foi vetado. Então, ele que caguetou a carne brasileira também para ferrar os outros, ele se dá melhor. Acredito que ele quem é um faz ladrão, fazendo um paralelo ao dólar, nada mais justo do que fazer com a carne também. Deixa eu né? entrar no negócio da carne, porque não é que eu conheça, e eu vou me informar. É o seguinte, logo que surgiu o negócio da carne fraca, alguns dias depois a Folha publicou uma matéria no Caderno de Economia, dando os preços da carne que nós exportamos. Olha, mas são coisas... E hoje ela repete. Hoje a Folha publica $4.400 a tonelada de carne. Os indicadores econômicos que a Folha divulga. Exato. Muito bem. O seguinte, você sabe por quanto eles exportam, o setor de produção de carne no Brasil, quanto que eles vendem, por exemplo, a tonelada do frango? Sabe quanto? $1.675. Você pega um dólar 3, que é o dólar médio, dá 4.800 a tonelada. Dá 4,80. R$5 o quilo do frango. Onde é que você compra frango a R$5? Mas nem frango de macumba custa 3 vezes mais, ou não? Perfeito? Então, eles... Agora, aqui, o preço do frango é lá em cima. Então, o povo já é explorado aí, por esse cartel. Segundo exemplo. Carne suína, por quanto exporta a tonelada? Eles exportam por $2.400, tá? Que dá 7 qualquer coisa, R$8. Você compra um quilo de carne suína por R$8 no Brasil? Não, você paga 15, 16, tá certo? Aí você pega a carne bovina, a matéria que a Folha deu logo depois foi na faixa de $4.004. São R$12 o quilo. E nós pagamos o quê? Vai comprar um contrafilé aí, vai comprar um alcatra, miolo da alcatra. Não é miolo da alcatra, é que eles já tiraram ali a maminha, tiraram a picanha, você entendeu? Sim. Custa o quanto? 25, 30, tá certo? Então eles exploram, tá? A gente aqui no preço da carne, a carne não baixa, eles exportam com um preço mais baixo lá fora, tá certo? Tem dinheiro público para fazer os seus esquemas de comercialização, entendeu? E não acontece absolutamente nada.
além de o cartel que eles formaram em cima dos pecuaristas, porque em março do ano passado você tinha a arroba do boi a R$ 152, tá certo? Você vendia um garrote de ano sobre ano, você vendia por 1.500. Hoje, por 1.000, ninguém quer comprar, tá certo? E a arroba do boi está 128. Eles continuam ganhando mais dinheiro ainda em cima do pecuarista, explorando o povo que paga carne cara pra caramba aqui, e não tem ninguém para falar isso, não tem ninguém para denunciar. É um absurdo isso, você entendeu? Evidentemente, não se en passant, que se há de comentar que a carne americana ela é utilizada em 91%, 92% industrializada. Isso. Eles não usam a carne in natura como nós. A carne industrializada aqui é quase desprezível a quantidade que se consome no Brasil. Lá eles Lá fazem é o hambúrguer inverso. direto. Tá vendo? Lá a Então, carne hambúrguer. industrializada é a carne Se não quase for da sua hambúrguer, maioria não utilizada. consome. Tá vendo? Na Copa de 94, eu cansei de comer picanha, que nós ficamos no hotel Fazenda, lá em São José, na Califórnia. Então, é o seguinte, eu ia no mercado e comprava o tri-tip, que é a picanha. Era $2 o quilo, rapaz. $2, porque o americano não come picanha. Ele Não come come carne a enlatada carne. e industrializada. Você entendeu? Agora, aqui, eles fizeram um cartel na questão da compra do boi, massacraram a pecuária nacional, pegaram o dinheiro do BNDES, 8 bilhões, especularam em cima do dólar, porque eles sabiam que ia explodir. Eles fizeram a delação, tá certo? E tudo bem. E outro dia, só para encerrar, que também esse assunto às vezes cansa. Outro dia eu estava num supermercado desses aí, né, bonito que tem. Então eu estava lá, eu estava só olhando os preços, só mera curiosidade. Então estava lá assim, asa de frango. Eu falei, asa de frango? Tem gente que faz churrasco disso. Sim. Bom, Bom. E é bom, 11, pô. E é bom, e é bom, e é bom, e é bom. Meu churrasco. E é bom. Aí você não entende o churrasco. 11,99. O que é a asinha de frango? É um pedaço de osso, uma nervura lá e uma gordurinha. 11,90, rapaz. $3, Pedaço de $4. osso São com tudo pele. maluco, pô. Curiati, gostoso. Curiati, uma última pergunta Você sobre... come o osso do frango da vida asa, não? Se não tiver Uma outra última coisa. pergunta. Acontece o quê com a delação que o Genovo fez sobre o Temer? Estou perguntando para o advogado, acontece o quê? Eu acho que o Congresso ele tem a obrigação de rejeitar. É uma denúncia inepta, sem fundamento, ela é só especulativa e que visou não restabelecer a justiça ou qualquer outra coisa. Ela visa causar instabilidade política. É obrigação do Congresso Nacional rejeitar essa denúncia, que foi uma denúncia política, mal feita, mal formulada e armada. Um outro assunto interessante. O presidente do PT do Rio de Janeiro, ele está aguardando, todos aguardam a sentença que o juiz Moro poderá dar ao presidente, ao ex-presidente Lula. Aqui não tem um saco de risada no programa? O Quaquá é o presidente do PT do Rio de Janeiro, Tem Washington um saco de Quaquá. risada aqui. E ele prega confronto popular aberto nas ruas, se for realmente decretada a prisão do ex-presidente Lula pelo juiz Sérgio Moro. Dalmo, Curiati... Isso ele peca contra a ordem social, é um caso de prisão preventiva. E o Ministério Público não manda prender um cara desse? Não abre inquérito e manda Isso prender é um caso de prisão preventiva. um vagabundo desse? Né? Você quer opor a oposição contra o Isso é poder incitação judiciário, à incitação. violência? Ele A tem o cara direito de do Quaquá, criticar, a cara dele. ele pode achar o Lula inocente, bonito, ele Tudo pode bem. fazer o que ele quiser. Mas falar que vai ter uma guerra se o judiciário cumprir a sua função, se um juiz de direito, concursado e estabelecido, decretar uma prisão, estabelecendo o direito de defesa de uma pessoa, ele quer que vá às ruas contra a ordem da justiça, e esse cara está solto? Mas é aquele cara da CUT. Quá, quá. Como é que chamava aquele cara da CUT lá? O presidente da CUT? Sim, sim. Dentro do palácio? Também não, pregou. Não sei o quê. O Stedley, não, o Stedley é do- vamos nos do armar, vamos para a MST. rua armado. Porque dentro do Palácio do Planalto o cara fala isso e não tem ninguém para dar uma ordem de prisão para um vagabundo desse. Luiz, É Rodrigo. verdade. Esse tipo de coisa eu acho que é uma propaganda negativa. É uma propaganda ruim. Né? Imaginar que alguém vai pensar que isso vai existir. Isso não vai existir, ele não vai conseguir nenhum intento com isso. Haja visto que
Nunca houve, e já houve aquele sindicalista que queria também essa luta armada e aberta, e não aconteceu nada. Mas isso é muito prejudicial para a figura, a imagem do Brasil fora, né? A gente vê aquele negócio do Venezuela hoje falando que o Brasil se iguala a ela em várias coisas, menos nisso. Eu não queria parciá-lo, mas eu só queria oferecer um subsídio para a sua argumentação, muito boa, por sinal. Onde é que estão aqueles deputados e senadores que foram lá hipotecar solidariedade ao Maduro e tal, porque é a democracia? Cadê esses caras? Esses caras têm que ir lá, pô. Exatamente. Eles hoje não fazem isso e, muito pelo contrário, eles têm Até o Requião foi nessa bobagem, né? Requião, está na hora de você criar juízo também. Deixa eu acrescentar algo para o Dalmo aqui, que está entusiasmado com o livro. Essa declaração do Washington Quaquá, que é presidente do PT no Rio de Janeiro, ela é feita exatamente quando as pesquisas apontam a liderança de Luiz Inácio numa eventual disputa à presidência da República. Ele lidera as pesquisas, Dalmo. Pesquisa... Aliás, a frase não é minha, se não me engano, foi do Mário Henrique Simas. Pesquisa é como biquíni. Mostra tudo, mas esconde o essencial. Entendeu? E eu estou aqui com um livro. Haja visto um grande homem, eu gosto muito dele, tenho admiração, chamado Celso Russomano, que nunca partiu de uma pesquisa em São Paulo. Não diria desse tipo. Nunca partiu de uma pesquisa em São Paulo tão forte como ele em todas que participou. Eu trouxe aqui um livro que eu até achei o meu filho é economista e não fez um curso de gestão de risco. E eu, fuçando nos livros dele, achei um livro lá. Como mentir com estatística. Está aqui. De vez em quando eu puxo esse livro, né? Porque, olha, eu convido o Zancopé aqui para ir comer um frango aqui na esquina, tá? Aí a gente pede um frango assado. Por outra razão qualquer, o Zancopé não come o frango. E a estatística vai provar que eu que comi um frango inteiro, que cada um de nós comeu meio frango. Muito bem. E aqui tem, inclusive, uma eleição nos Estados Unidos em que houve uma fraude de estatística, como houve na Hillary, com o Trump e tal. Você entendeu? E esse pessoal fica falando, não, que o Lula tem 30. Mas a outra pesquisa da Folha, ela foi muito interessante. Não essa que saiu, a outra. E essa também é interessante. Então é o seguinte, lá, votos nulos e brancos e abstenção. 18%. Primeiro, já é uma mentira, porque na eleição passada deu mais de 30%. Sim. É histórico esse número. É histórico esse número, 30%. Muito bem. Aí o Lula 30%. Tem 30%. Tá? Muito bem. Só que ele tem uma rejeição de 46%, e ela se manteve nessa pesquisa que saiu. Rejeição em eleição e em política é como rabo de cavalo. Rabo de cavalo não cresce para cima, só cresce para baixo. Você tem que cortar o rabo do cavalo, ou não? Sim. Tá certo? Então é o seguinte, se o Lula tem 30, ele tem 46 de rejeição, você tem no mínimo 20% de abstenção, de voto branco. Eu estou deixando por 20, foi 30 na última eleição. 30. Mas deixa por 20, são 80, sobram 80% no número 100. Tá certo? Muito bem. Então, se ele tem 30, ele tem 46 de rejeição, sobram quantos para os outros candidatos? Então, ele tem que raciocinar, pô. Raciocinar. Só para encerrar. E a outra coisa é o seguinte, o que eles não estão prestando atenção, e eles, alguns querem o seguinte, é cruzar com o Bolsonaro lá na frente. E o Bolsonaro, em todos os cenários, ele é segundo. Esse cara, eu acho que ele não ganha eleição e também não voto nele. Tá certo? Muito bem. Mas ele depois não vai ganha ser eleição, difícil descobrir ele quem não votou ganha nele. Eleição, mas ele eleito. Ele decide a eleição. Como é que fica? Se ele tem 20, ele decide a eleição. Eu não voto também. Fulano não vota. Ninguém vota. Hoje não se encontra ninguém que tenha votado no Collor, que tenha votado na Dilma. Hoje não se já está difícil encontrar quem votou em Aécio. Aécio. Ninguém votou em Aécio. É que nem eu encontro uns caras na rua aí. Pô, você tem que votar para a Câmara. Eu falei, não, eu criei juízo. Entendeu? Não, Rodrigo. Eu votei em você e tal. Falei, aí eu puxo um papelzinho.
peraí, se votou em mim, pô, com o seu voto, eu já tive 98.797 votos. Obrigado, viu? Na E eu perdi a a eleição. estatística diz aquilo que quem está fazendo ela quer que responda, Você né? entendeu? Quer que Agora, aquela pergunta como é é que direcionada. a Folha põe aí o Moro? O Moro não é candidato. E o Joaquinzão já sentiu o cheiro da brilhantina, já está correndo. Sim. E expõe os caras lá que não vão disputar a eleição. Só para aparecer o seguinte, o Lula tem 30. Sim. 30, você desconta 46. Se ele recuperar metade da rejeição, ele vai ter o quê? Ele vai ter 28, 18, 20. 35% de rejeição, você é inelegível no segundo turno. Inelegível. Acima Agora, de o seguinte, 35%, não, mas se ele tem tá 30, fora. você tem 46 de rejeição, Ele é o vão adversário sobrar dos sonhos no segundo 5% turno. para todos os outros candidatos. Pô, Todo mundo quer ir com ele para o segundo turno. Ele é inelegível. Pois não, É, Rodrigo. que nem a declaração aqui do presidente do PT, né? Se você for ver, para quem que ele fez essa declaração? Ele fez pro público dele, né? Nesse fla-flu Jogou pra todo. torcida. Ele tá jogando pra torcida dele. Sem dúvida. Então, assim, o que acontece? A gente tem uma visão da coisa, mas para quem recebe a mensagem e é apoiador do Lula, pode ser que não tá certo, vamos fazer isso realmente. Não que isso seja uma coisa boa, ele nem tá pensando nisso. Mas é uma jogada de marketing. Querendo ou não, a disputa presidencial já começou, né? Por várias pessoas que são mas pré-candidatas. não são todos os mortadela que vão entrar nessa. Não, com certeza. Mas veja bem, é um perigo danado, né? Porque o Lula sobe num palanque e pergunta, mas eu paguei a dívida do FMI? Paguei. Não, ele provisionou, ele não pagou. Eu entrei Provisionar é uma coisa, pagar é outra. deixou a A língua discussão. portuguesa é traiçoeira. É. Eu paguei. Não, você provisionou. O dinheiro tá lá. Entendeu? É diferente. Agora, ele diz, mas o Brasil tinha um grau de investimento, hoje tem. O Brasil tinha um desemprego de 7%, hoje é quanto? E então, Ele quando ele deixou com começar a perguntar essas 10, coisas, 12. comparando o governo dele com a atual situação brasileira, ele realmente passa por uma situação muito difícil. Talvez ele tenha voto, viu? Eu acho que ele não é candidato. Eu acho que ele não o PT é. sabe disso. Eu acho também. Esse índice de rejeição de 46%, quem sou eu para saber mais do que os marqueteiros e os profissionais diretos? Eles também sabem que o Lula hoje é inelegível, sabem que vai tomar uma outra Sim. paulada, está sob o risco de ser preso. O que eles estão fazendo é o que você falou, é jogar para a torcida, manter a adrenalina da pseudo-militância presidente que do eles PT têm. não tá na Lava Jato e lá? mortadelas Aquela narizinho lá? amante? Narizinho. Tá. E o diamante e o brocha, né? O brocha no Porta dos Fundos. Como é que é o negócio? Eu não entendi. Você quer repetir, por favor? Eu não entendi. Não, deixa isso pra lá. São os apelidos do Aldebrecht, pô. Continua. Como é que é? E ele não Perdeu. eles querem manter o mito vivo. Para quê? Daqui a pouco tá o mito vivo, o Lula fala, não, mas pro bem do Brasil vai aparecer um fulano lá que eles vão jogar um outro esquerda Mito lá vivo, para Pelé ser... tá vivo, Mas graças quem vai- a Deus. Por aí, Quem mas vai é ser- isso, é essa a intenção. Quem vai ser o candidato, pô? Ah, aparece, você Parece. surge. Tem um candidato de Tem verdade um candidato hoje, aí de espera, hein? Dalmo, você Tem um conhece candidato de política. espera aí. Ninguém Deve- fala nele, hein? deve estar de política. Você sabe quem é esse candidato? Não. É o Marcola. Pode ser. Esse aí é laranja. Na Sarney verdade, o Sarney já candidato de colocou verdade o nome à disposição. tá bem Precisa de escondido. renovação. Hoje, um candidato que vai ser apoiado pelo Lula e pelas esquerdas, evidentemente ele está escondido e preservado. O Lula está sendo feito de escudo. Não cai nessa baboseira, não. Lula não é candidato. Essa história aí é Também só para acho, enganar a também gente, é dissimular, é tirar a nossa atenção. Que nem você vai comprar um negócio, você pergunta se já chega vidrado naquela camisa ou naquele carro, o vendedor de carro já fica, é aquele carro. Não, você chega no ruinzinho, né? E tal, e vai negociando. É a mesma coisa, é dissimular a atenção. Lula não é candidato. Vão aparecer com o nome que está guardadinho na gaveta deles. Nós estamos recebendo hoje o engenheiro Luiz Alberto de Araújo Costa, o advogado Antônio Salim Curiati Júnior, o jornalista Dalmo Pessoa, o jornalista Rodrigo Jeps. Rodrigo, você é diretor de marketing da Brasil Ideias. O que é Brasil Ideias? A Brasil Ideias ela é um banco de ideias, como a gente denomina a empresa. Ela é uma holding, ela gerencia startups e projetos no mundo físico. Então, assim, hoje nós temos cerca de 15 empresas dentro do nosso leque de empresas, entre empresas físicas e virtuais. A gente tem negócios totalmente variados, desde uma escola infantil bilíngue, né, que a gente tem na região de Santo André, no ABC Paulista, como um e-commerce que a gente trabalha com produtos criativos e divertidos. São uma loja de fan design.
Entre esses negócios todos que a gente gerencia na Brasil Ideias, hoje a gente iniciou um projeto novo, que é um projeto de um aplicativo, né, que a gente começou a investir há cerca de uns 3 anos atrás no digital. E esse aplicativo ele chama Selfie Models. Ele é um aplicativo que democratiza o acesso ao mercado de modelos. Então, assim, essa é a nossa aposta do momento, né? Por quê? O que acontece? Hoje em dia, para você... O sonho de toda menina, toda menina de 15 anos, mais ou menos, de 13, 15 anos aproximadamente, é ser modelo. Então, assim, né, todo mundo conhece alguém que já teve essa vontade. Só que sabe como é caro um custo para você fazer um book, para você conseguir um trabalho numa agência ou fazer um casting, qualquer coisa do gênero. E o objetivo do aplicativo é justamente democratizar esse acesso. Ele é um aplicativo gratuito, que ele conecta contratantes, pessoas que estão em busca de pessoas para fazer os seus trabalhos, desde trabalhos que podem ser entrega de panfleto numa ação promocional, como trabalho em feiras ou desfiles ou qualquer outra ação do gênero, com pessoas que estão disponíveis para esse tipo de trabalho. O aplicativo hoje, a gente tem ele aproximadamente 2 meses de lançamento, tem mais de 40 mil modelos cadastrados já, ele já atinge pessoas no Brasil inteiro, todos os estados nós temos modelos cadastrados já, e ele hoje a gente já tem um trabalho dentro dele, um retorno legal em relação à exposição das pessoas para quem está buscando empregos dentro dele. Como a gente chega nesse aplicativo? Ele está disponível para Android e para iOS, né? Então nas 2 plataformas você encontra o aplicativo disponível. E ele para baixar é simplesmente buscar pelo nome, né, pelo Selfie Models, e ele já está para download tanto para contratantes quanto para modelos, é a mesma versão. Só no momento do cadastro que você vai selecionar a opção disponível para fazer o cadastro. Curiati e Dalmo, cada um 2 mandatos como vereador na cidade de São Paulo, é isso? Eu tive 2, é isso? 2 mandatos. Dalmo teve 2 de 6 anos. 97 a 2004. Um de 6. E, na verdade... Faz tempo, hein? 2004 isso aí. Pô, tô velho, meu. Entendeu? Mas a notícia que eu tenho aqui é que o prefeito João Dória encaminhou à Câmara Municipal projeto de lei para que a administração municipal possa vender à iniciativa privada qualquer imóvel do município com terreno de até 10 mil metros quadrados, desde que não haja no local serviço de educação e tal. O detalhe é o seguinte, a Câmara pode ser deixada de lado. Essa é uma relação... Primeiro, a iniciativa eu acho excelente. Você tem um monte de resto de desapropriação. Para quem tiver a oportunidade de andar na Água Espraiada, por exemplo, eu acho que é o exemplo mais clássico do que está livre e ainda não foi invadido. Tem um monte, apesar que já tem um monte de invadido lá, tem até poço de gasolina. Tem um monte de terreno que sobrou. Rentável. Cara, eu não sei como é que tira o alvará aquele troço, cara. Tem um monte de tira o alvará? Posto de gasolina com... Não, posto de gasolina. Não, mas dá posto de gasolina tem de tudo, meu. Dá uma passeada. Tá cheio. Eu dava uma Precisa pedalada. de alvará. Risco à população. Eu fiz um requerimento de informação quando eu estava lá. De pedaço de área, o que tem e o que invadiram, lá no Ticoatira, na Marginal Tietê, entendeu? Houve um caso. A prefeitura não consegue cuidar disso. Houve um caso. Houve um caso que um grupo francês, né, ele comprou a frente do terreno, a parte lindeira da avenida, entendeu? E ele invadiu o fundo, tá certo? Aí o prefeito mandou um projeto para a Câmara e tal, uma venda de área, não sei o quê. E aí, estava aquela história, aquela discussão e tal, e eu recebi uma informação, né, Zairei, tem jabuti na árvore. Aí eu peguei e comecei a brigar, briguei. Aí um dia o Vita, que era o líder do prefeito, falou assim, escuta, o prefeito está de paciência cheia com você, para não falar outra coisa. Pô, quantas sessões você quer que seja adiada? Eu falei um número aleatório, 10, 100, né? Bom, resultado. Aí, como eu trabalhava na Bandeirantes na época, eu fui fazer um jogo em Porto Alegre, Brasil e Alemanha, uma quarta-feira. Aí, já sei o que aconteceu. Foram realizadas 10 sessões na Câmara durante sua ausência. Meteram um requerimento.
de informação, 19 assinatura, pau. Eu cheguei de viagem, só que eu tenho uma mania, né? Eu viajo, minhas notas eu guardo todas. Aí cheguei e disse, aprovaram a venda do terreno para o Grupo Arcane. O Grupo Arcane é um grupo francês. Tem isso. Sim. Você sabe o que é? Sim. Entendeu? Aí eu fui para a tribuna, peguei 2 tempos integral lá, de 20 minutos, e o pinga-fogo, né? 5 minutos. Pau. Eu não vou citar nomes aqui, porque as pessoas já faleceram e fica desagradável isso. Eu falei, olha, senhor presidente, o senhor tem 10 minutos para retificar a lista de votação, que botaram o meu nome aí, porque estavam querendo dizer para o grupo lá que eu também me vendi. E eu não me vendo. Meu pai, ferroviário, Sete de Almeida, me ensinou que eu nunca deveria fazer coisa errada. Então, você tem 5 minutos para retificar essa ata de votação, porque eu estava em Porto Alegre ontem, está aqui a minha passagem da viagem, está aqui a nota do hotel, o táxi que eu tomei, e eu não vou levar isso para casa, não. Desaforo eu não levo. 5 minutos. Se não, sabe o que eu vou fazer? 4ª Delegacia de Polícia, abrir queixa por fraude. Eu conheci bem a 4ª DP, eu estudava no Mackenzie. Você entendeu? É isso aí, pô, sabe? Então essas coisas acontecem. Entendeu? Quero saber da proposta do Dória para aprovar sem a Câmara Municipal. O seguinte, só para esclarecer, é que a prefeitura, como ente público, às vezes o público não sabe, não pode vender ou desfazer do imóvel sem licitação e autorização legislativa. Ou seja, precisaria ter uma lei que permitisse caso a caso que fosse vendido e depois se licitasse. O que o Dória quer é fazer uma lei só, não uma lei para... Porque, em tese, hoje ele precisaria de uma lei para um biquinho que tenha na água espraiada, precisaria para um terreno abandonado ou invadido. Que tem ali em Pinheiros. Terrenos em Pinheiros, terreno num monte de lugar. E ele quer fazer uma geral e não que ele vai deixar de licitar. Vai ser licitação pública, modalidade de concorrência. Só que ele não precisa passar caso a caso pela Câmara Municipal, porque senão nunca, em tempo algum, vai chegar a qualquer conclusão. E precisa fazer isso. É uma iniciativa boa, necessária para a cidade. São Paulo, a cidade não tem por que ficar com o resto de terreno. Precisa se ater à função pública. Outra visão. Por um lado, ele é engenheiro na a construção Prefeitura civil de São Paulo carece muito de terreno para a construção de escolas, creches, hospitais, postos de saúde, etc. E tem feito desapropriações com bastante sacrifício, porque é caro, o terreno custa caro. E a luta da desapropriação é muito grande. Na hora que se fizesse uma coisa dessa por troca de área, teria condições de fazer uma visualização do negócio em si, se foi bom ou se foi ruim, se foi caro ou se foi barato, e acabava com o problema de ter que passar na Câmara, vez por vez, desde que se fizesse a troca, a permuta diária. Essa permuta diária, então, levava você a comparar. Entregou este terreno aqui na água espraiada, que vale 70 vezes mais do que aquele terreno na cidade de Tiradentes. Com o judiciário que a gente tem, com a contestação que a gente vai ter, não vai sair nunca, Luiz. Tem que vender. Vender é mais objetivo. Daí, pega o dinheiro e desapropria outra área. Porque às vezes tem um terreno que pode ter 2, 3 mil metros quadrados em Pinheiros, que não serve para fazer um posto de saúde. Mas custa 5 vezes mais do que 50 mil metros em cidade de Tiradentes, sem dúvida. Outra coisa que precisa corrigir na cidade é esse negócio de dar área pública para tanta gente que não merece. Tá? Estou muito à vontade, porque eu fui jornalista profissional no ramo de futebol. O que der de terreno para clube? Brincadeira. Eu sei disso. O prefeito Antônio Salim Curiati foi o que assinou a lei do vereador João Brasil Vita para dar o CT do São Paulo. Exatamente. E o São Paulo já tinha ganho o terreno lá no Morumbi. Não, aquilo é exceção. Está voltando para a prefeitura agora. Você entendeu? Então é o seguinte, aí deram terreno. Deram terreno para o Corinthians lá no Parque Ecológico. Eu fui contra, porque eu era diretor naquela época. Eu falei, eu não assino isso aí, nem que a vaca tussa. Não sou maluco. Amanhã entra um promotor, entra com ação aí e pronto. Mas o Itaquerão... O Itaquerão tem que voltar para a prefeitura. Era terreno da Coab, a expansão da Coab. Isso. O seu Olavo Setúbal deu, depois o Jânio tirou, a Câmara voltou outra vez, e aquele terreno está lá. Tá? Aliás, a Lava Jato vem aí, viu?
Eu conheço bem a história. A Lava Jato vem aí. O advogado eu estive outro dia não, já há algum tempo, no Tribunal de Contas, falei, eu quero saber como é que está o negócio do terreno do Corinthians aí. Bom, primeira coisa que o conselheiro me falou foi o seguinte, olha, esse negócio está enrolado porque quando o Kassab lançou aqueles títulos, autorizou, eles emitiram a Odebrecht e com a anuência do Corinthians, ou quem de direito? Já ouvi esse nome. Então, ela comprou só 490 políticos e o Magarefe lá de Goiás, o açougueiro, comprou 1.800, porra. Porque tem gente se vendendo, não é fácil. Hein? Mas então é o seguinte, esse terreno, fizeram o lançamento dos CIDs em duplicata. Você tem uma ideia, essa lista da JBS é falsa. Viu? Ela não é verdadeira. É verdade. O Saud vai responder por isso. Tomara. Hoje tem um cara de 16 Ele vai para cadeia? Reais. Ele vai para cadeia? Ele saiu porque recebeu 16 reais. Não é que ele recebeu 16 reais. É que teve um deputado federal que fez um santinho e proporcionalmente dividiu. E a cota dele dava 16 reais. Só que o deputado federal justificou na prestação de contas dele que o dinheiro que ele tinha recebido da JBS. O cara que recebeu 16 reais em santinho não tem nada a ver com a história e está na lista do Saúde. Viu? Mas voltando ao terreno lá de Itaquera, como o Palmeiras teve, o São Paulo teve, a Portuguesa teve, todo mundo pega terreno, pô, e aí vocês pagam 1 milhão para jogador de futebol? Vocês estão tudo maluco, pô. Aí depois não pagam os impostos, sabe o que acontece? Aí aparecem uns esquerdopatas midiáticos por aí, o movimento do bem, é preciso garantir o salário do jogador da elite, né? Que o pé vermelho, o pé vermelho, esse ganha salário mínimo e não recebe. Lá em Guaricanga os caras não recebem. Entendeu? Mas só para encerrar, Maia. Só para encerrar. Então o seguinte, a Lava Jato vem aí, aquele terreno lá foi dada a concessão real de uso. Só que venceu. Ela venceu. Sei, mas aquele é uma área... Agora, o prefeito de São Paulo, o senhor Fernando Haddad, ele não quis assinar. O que ele fez? Ele fez um decreto-lei autorizando o procurador-geral do município a fazer a transferência da área para o Corinthians. É uma área pública. Entendeu? Eu queria saber se o Ministério Público está mexendo nisso. Eu preciso conversar com a Kátia Reis, que é do setor de eventos da FIPESP. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Zucupé. Boa tarde aos participantes e ouvintes do Gente que Fala. Kátia, vamos voltar à proposta de reforma da Previdência, que deverá passar por ajustes. Quais ajustes? Zucupé, o relator da reforma da Previdência Social, da PEC 287/16, o deputado Arthur Oliveira Maia, do PPS, ele confirmou que deverão receber ajustes os pontos mais polêmicos do projeto, como as regras de transição, as pensões, a aposentadoria rural, o BPC, que é o benefício de prestação continuada, e as aposentadorias especiais de professores e policiais. O parlamentar deve apresentar seu relatório à comissão especial que analisa a matéria. Só então os detalhes das mudanças deverão ser conhecidos. Eu vou insistir. Por que os ajustes? O objetivo é preservar direitos das populações mais pobres e vulneráveis, disse Arthur Maia. No caso de policiais e professores, o relator destacou que são categorias historicamente contempladas com condições diferenciadas de aposentadoria. Os ajustes vão no sentido de buscar um equilíbrio maior, um senso de justiça maior. Não há risco de quebrar a espinha dorsal daquilo que tem o objetivo de trazer a regularidade fiscal, afirmou. Mas quando se decidiu pelas mudanças, Cátia? A decisão, Zucupé, foi anunciada após a reunião no Palácio do Planalto com o presidente Michel Temer, que chamou Arthur Maia para tratar do assunto. Do encontro também participaram o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o ministro da Secretaria de Governo, Antônio Baçaí, o secretário de Previdência Social, Marcelo Caetano, e o presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara, o deputado Carlos Marum, do PMDB. Segundo Arthur Maia, as reivindicações que chegaram a Temer são as mesmas apresentadas aos deputados. Com os eventuais ajustes, estará preservado o fim de qualquer privilégio. Fica mantido o teto do INSS de R$ 5.531 para aposentadorias, declarou o relator.
Mas, Kátia, o que o relator disse sobre a regra de transição? Em entrevista, Arthur Maia ele não detalhou os ajustes que serão feitos. Ele disse, porém, que no caso das regras de transição, a idade para o trabalhador se encaixar ou não na reforma pode ser modificada em relação aos limites previstos no texto original enviado pelo governo. 50 anos no caso dos homens e 45 anos no caso das mulheres. As regras de transição são um ponto complexo. Uma hipótese seria trabalhar em uma combinação entre idade mínima e tempo de contribuição. Outra seria estabelecer na PEC uma idade mínima de aposentadoria como critério de transição. Poderia ser, por exemplo, dizer que a partir da promulgação da PEC, ninguém se aposenta com menos de 60 anos, ou 57, ponderou. Kátia Reis, agradeço mais uma vez tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, Kátia. Boa tarde a todos. Conosco hoje o engenheiro Luiz Alberto de Araújo Costa, o advogado Antônio Salim Curiati Júnior, o jornalista Dalmo Pessoa, jornalista Rodrigo Jeps. Tem algumas perguntas aqui já enviadas. A Marina da Pompeia. Luiz Alberto, a prisão de grandes empresários da OS, Odebrecht, outras, é boa ou ruim para a construção civil? Não afeta. Por quê? Porque essas prisões, elas, na construção civil, é rapidamente substituída. O que poderia ser maravilhoso é que se mudasse o sistema. Por exemplo, você fala de caixa 2, de mensalão e dessas coisas. Nada mudou. Né? Então, o caixa 2 vai permanecer porque não se diz que a eleição poderia ser feita, por exemplo, com o voto não obrigatório. Na hora que isso ocorresse e a eleição fosse também através do sistema distrital, ou distrital misto, seria uma coisa resolvida. A construção civil sai a OAS, mas permanece a condição de licitações feitas sem ser preço global, sem garantia global de financiamento, sem a garantia de não mudança no valor licitado. Tudo isso permanece igual. Então, as outras construtoras substituirão a OAS, a Norbert Odebrecht, aparecerão novos Marcelos, novas construtoras, nova relação promíscua entre governo e construtora. Porque a construtora nada mais é, nesse papel todo, o estuprado. O estuprado, ele é preso, denuncia o estuprador e quem está sendo estuprado com ele, e com isso se fez esse sistema todo que você está vendo aí agora, de construtoras criando desemprego, de governo sem dinheiro e também sem aplicar, como é o caso de São Paulo. São Paulo, por exemplo, não é que o dinheiro desapareceu. Tudo aquilo que foi orçado em setembro do ano passado pela Câmara e aprovado, hoje é como se tivesse desaparecido. Mas quando for no ano que vem, você vai ver que os 50 bilhões de reais foram arrecadados, recebidos e recolhidos. O que se fez com ele foi paralisar a cidade de São Paulo e não se utilizar nenhum contrato, nenhuma construção, nem coisa nenhuma. Então, tudo isso é um grande prejuízo para o Brasil, mas, infelizmente, lhe digo, permanece igual. Mensalão, aquele que foi objeto da denúncia daquele deputado, talvez por ter sido prejudicado na partilha, esse mensalão deveria ter sido numerado, o número 52.325, porque outros 51.324 já teriam acontecido em todos os âmbitos, e estão acontecendo, já deve ter acontecido, mas outros 50 mil a partir daquele, nas câmaras municipais, em todas as assembleias e também na parte federal. Tudo o sistema permanece. Tudo que aconteceu com a Odebrecht e assim por diante vai acontecer também. Por quê? Porque permanece o Brasil imenso, um Estado imenso, paquidérmico, e com isso ele adquire um poder total, o poder de arrecadar, ter o dinheiro sem uma prestação de conta do que fazer com ele, e infelizmente na construção civil não acontece nada. Daqui a pouco vai tudo atuar de novo, as firmas vão contratar novamente, vão ter obras, vão trabalhar
e não vai ter problema nenhum. Mas dentro do mesmo sistema Odebrecht, etc, etc. Não se iluda. Não muda. Rodrigo, Caio de Itapecerica pergunta se inovação, coloca entre aspas, inovação é questão de sobrevivência para empresas de todos os setores? Ah, com certeza, né? Hoje em dia, se você não se inova, você acaba ficando para trás. Então, hoje, se você tem um método de trabalho que já é consolidado, mas ele não pensa no que está vindo das novas tecnologias, no novo público realmente, né? Porque os jovens hoje em dia, eles consomem as coisas diferentemente do que a gente consumia, ou que os nossos pais consumiam no passado. Então, o que acontece? Se a gente mantém uma mesma fórmula para um trabalho sem pensar em inovar, sem pensar em diferenciar o mercado, a gente acaba sendo mais um e vai ficando para trás com as tecnologias que vão surgindo. Um exemplo claro disso, hoje em dia a gente pode ver muito bem, são as empresas de seguro, né? Assim, se você, as corretoras de seguro, para falar a verdade. As tradicionais corretoras estão começando a ficar para trás por conta de novos negócios que estão surgindo, que trabalham totalmente no mundo digital, que é para o público mais jovem. Então, a pessoa hoje em dia ela não precisa falar com o corretor dela. Ela vai lá, ela abre um aplicativo ou acessa um site e faz a contratação de um seguro, por exemplo. Então, tudo isso acontece em tudo, né? Se a gente não inovar, a gente acaba não ficando para trás realmente. Curiate Marcos de Pinheiros, o fato de um bandido caguetar os outros significa que outros são inocentes? É a boa pergunta mesmo, né? Essa colocação, esse é o sentimento da sociedade, né? Mas não é um caráter geral. Você vê, tiveram outras delações mais úteis. A delação que o Moro homologou do Marcelo Odebrecht. O Marcelo Odebrecht está em cana. E ele é pintinho perto do Joesley, pô. Então, e você tem outros que tomaram algumas punições, devolveram. Ele é modesto. O Joesley não devolveu nada, ganhou dinheiro e está rindo da nossa cara. Essa é uma relação terrível, mas não é a regra. Acho a Lava Jato tem muito problema. Mas essa desvirtuada que o Janot e o Fachin deram aí, tomara que não manche. Mas que o meu palpite é que vai cair. Hoje é ferramenta de concorrência. Nas construtoras está acontecendo isso. Você quer derrubar outra construtora por mera concorrência, você faz uma denúncia anônima, faz algum tipo de coisa desse tipo. Mas sempre existiu. Mas sempre existiu, mas se procurava base para isso, né? E hoje em dia não, basta ter a denúncia e vamos prender. O Janot denunciou o presidente da República sem base. Sem dúvida. A denúncia dele, você, ouvinte que está no vendo, leia a denúncia que o Janot apresentou. Ela não tem base. Essa é a verdade. É duro falar porque pegaram um cara que talvez fosse amigo, conhecido com a mala de 500 contos. A denúncia do Janot não tem base. Ela não poderia ter sido apresentada. É uma denúncia política mesmo. Se você não duvida, vai ler. São 70 páginas. Tem 30 que não tem fato sequer relacionado com o que ele está falando. Há outras suposições, eu dei uma lidinha por cima antes de vir para o programa. Eu fui dar uma olhadinha antes. Há outras situações de outros fatos que não estão relacionados. E sem falar que ele não sabe se ele vai oferecer 1, 2 ou 3 denúncias para ter 3 julgamentos e continuar esse desgaste político e a instabilidade política. Porque sobre o mesmo fato, o Procurador-Geral da República quer fazer 3 denúncias separadas. Isso não existe no mundo jurídico. Isso não existe. É para quê? Rejeitou uma o Congresso, vamos no outro desgaste, vou jogar outra. E o Brasil fica nessa merda. Desculpe o palavreado caseiro. Não há. Ele, né, pede que o... Fala shit, que é melhor. Foi mal. Não é isso, é que eu não estava achando. Ele pediu que o Rodrigo Rocha Loures perca o seu cargo, eu fico imaginando. O que ele estava imaginando? Não, é interessantíssimo. O Dalmo, Jorge... Quando ele escreveu isso, será? Jorge do Tatuapé, qual foi a última vez que você viu um governo, tanto qualquer esfera, federal, estadual, municipal, investir de verdade na educação e no esporte? Na educação, realmente, o governo não investe o necessário e o suficiente e o que nós esperamos que acontecesse com maior frequência. Agora, em relação ao esporte, precisa de separar as coisas. Esporte de base é uma coisa, tá? Que, às vezes, um clube investe, só que aí chega uma marca, contrata o cara.
E o cara vai depois para a Europa, vai para os Estados Unidos e tudo mais. Em relação ao futebol, que é a minha área específica, o governo cansa de dar dinheiro para essa gente. Fizeram um refis da Copa aí, só o Corinthians por 90 milhões. Ontem Botafogo e Avaí, os dois tudo patrocinados pela Caixa. Patrocinado pela Caixa. Né? Né? Por que dá dinheiro? E fizeram Botafogo, um refis, Flamengo. essa turma o grupo do bem. Isso aí foi para fazer um refis que é uma vergonha, isso é um assalto, é um roubo, é um crime. Sabe por quê? Porque eles têm 5 anos para pagar parceladamente. Fizeram o ajuste das contas. E depois, mais 5 anos. Já estão falando no segundo Profut, que é o segundo refis. Quer dizer, isso é uma esculhambação. Agora, entendeu? Clube pede área pública. Isso com dinheiro da Caixa, Dão? Dinheiro da Caixa. E aqui estão querendo segurar o fundo de garantia do trabalhador. Não, dinheiro da Caixa. Dinheiro para o Botafogo, para o Flamengo, os 400 Avaí, milhões, 420 milhões que a Caixa emprestou para o Corinthians, não pagaram. E pior ainda, eu vou falar com Brasília hoje, que um senador parece que vai comprar briga, não sei. Se bem que tem muita gente vendida, né? Tá? O seguinte, a Caixa ainda comprou as debêntures do Corinthians. E ela está no contrato como agente repassador do dinheiro do BNDES. Isso é um escândalo, é dinheiro público. Vai virar propaganda na camisa do clube e vai quitar. Dinheiro público, você entendeu? É isso mesmo. 400 milhões do BNDES, tá certo? É isso mesmo. Não temos mais tempo. 350 milhões de debêntures. Eu mandei fazer um cálculo atuarial. Sabe quanto que esses debêntures vão custar no fim de 7 anos? 1 bilhão e 100 milhões. Nós É uma não temos farra do tempo bode, pra mais com nada. dinheiro público. Do boi, não do bode. Não, é o bode. Nós não Boi é temos... com Jaime, o Magarefe lá Jaime, lamento, de mas Goiás. não há tempo de eu repassar a tua pergunta aqui para o Rodrigo. Mas agradeço ao Curiati, Antônio Salim Curiati Júnior, ao Luiz Alberto de Araújo Costa, também ao Dalmo Pessoa, ao jornalista Rodrigo Jeps, que participaram desta edição de Gente que Fala. O Dalmo está entusiasmado, mas não tem tempo para mais nada. Dalmo, Curiati. Meu livrinho aí. Estaremos de volta amanhã, meio-dia, sempre com direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.